Irmãos, abra a sua Bíblia em Isaías 1,18. Isaías 1,18 diz assim: vinde então e arrazoemos, vinde então, raciocinemos juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Eu não vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 40, que fala da mulher pecadora, fala sobre a parábola do perdão. Versículo 41 fala sobre a parábola do perdão. Jesus dá um exemplo daquele que usou de misericórdia, que perdoou, enfim, não é? E também, irmãos, eu gostaria de estar falando sobre o Evangelho de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Olha esse versículo, gente, atenta para ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João, isso. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, tem muita gente carregando peso que não é para carregar. Uma das coisas que nos últimos dias eu tenho ouvido isso com a frequência tão grande, que precisamos pregar mais sobre isso. E eu quero falar repetidamente mais sobre este assunto. Apesar que chegou um tempo que a igreja precisa pregar salvação, restauração para os crentes. É tempo de pregar o Evangelho para a própria igreja, para nós crentes. E é o tempo também de recebermos os fundamentos da palavra de Deus. E às vezes nós pegamos assunto como esse e achamos que é tão simples, é tão fácil, que todo mundo sabe. Mas tem muita gente que carrega culpa, carrega um peso terrível sobre a sua vida. E Satanás, ele aproveita dessa culpa para que as pessoas não cresçam, não resplandeçam, não dê frutos e alguns parem na fé. Gente que carrega a culpa do pecado. Eu já ouvi dizer para mim: pastor, mas meu pecado é muito grande. O meu pecado, pastor, ele é maior do que a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele é maior do que o sacrifício de Jesus. Pessoas que eu encontro e dizem: eu tenho vergonha da igreja, eu não sou digno de ajoelhar, orar.
eu não sou digno. Outros dizem, eu sou sincero. Depois que eu pequei, depois que eu errei, depois que eu fiz, eu vou para a igreja e vou bancar uma de santinho. Eu vou pregar o evangelho, eu vou adorar Jesus. Mas vocês acreditam, irmãos, que tem tanta gente, e eu tenho percebido isso debaixo da culpa e da acusação do inimigo, pastor. E quando a pessoa dobra o joelho para orar, a culpa vem. Quando ela chega na igreja, tem uma canção que canta como essa: o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E a pessoa nem canta, e ela fica o tempo todo lembrando do seu pecado. E essa pessoa ainda se orgulha de dizer: o meu pecado é muito grande. Pastor, eu não tenho jeito. Outros dizem assim: eu não acredito que eu sou filho de Deus, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que hoje já mudou o conceito, mas um dia ele disse para mim, eu disse, você é a imagem e semelhança de Deus? Ele disse, eu não. Você é filho de Deus? Eu não sou. Você é escolhido de Deus? Eu não sou. Sabe, queridos, eu quero te dizer que para um grande pecador existe um Salvador muito maior, muito grande. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi perfeito, ele foi completo, ele foi eficaz, ele foi absoluto. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para purificar e para restaurar o teu pecado. Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Pastor, essa mensagem hoje, por que você está pregando essa mensagem? Porque eu vejo muito cristão debaixo de culpa. Muito cristão debaixo de culpa. Eu até um tempo atrás eu ouvi uma pregação de um irmão dizendo assim: cuidado, irmãos, você viu alguém pecando ou ficou sabendo uma história, cuidado com o que você vai falar. Porque você viu o irmão pecando, mas às vezes você não viu ele ajoelhado diante do Senhor, pedindo perdão. E aquele que confessa e deixa, alguém coloca esse versículo para mim, parece que é Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que não confessa e não deixa, jamais prosperará. E aí, queridos, Satanás vem e joga um peso terrível nas pessoas. E eu acredito piamente que eu estou falando essa mensagem, talvez alguém aqui, talvez alguém em casa precisa ouvir isso. Precisa ouvir sobre o poder do perdão de Cristo. Alguém precisa ouvir sobre a graça restauradora, purificadora. Meu irmão, nós não somos salvos não por méritos próprios, não pela nossa justiça própria. Nós somos salvos por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que cravou lá na cruz os nossos pecados, e o seu sangue nos lavou, nos purificou, nos redimiu de todo pecado, de todo embaraço. Jesus é o único passaporte de levar o homem para o céu. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Só Ele é capaz. E alguém me diz: pastor, mas eu estou muito triste. Porque a tristeza, segundo Deus, ela leva ao arrependimento. E eu tenho visto muitas pessoas tristes, cabisbaixas, dizendo: eu pequei, eu errei, o que eu fiz? Pastor, mas eu já conhecia a palavra, eu já estava no altar, eu já
fiz, eu aconteci, e eu estou triste, porque eu acredito que eu não tenho perdão. Toda vez o diabo me acusa. Eu digo, só a sua tristeza já mostra que você não está satisfeito, porque a tristeza, segundo Deus, ela gera vida. Meu irmão, Deus não está te culpando do teu pecado. Jesus diz assim: aquele que confessa e deixa já alcançou a misericórdia. O que é misericórdia? São as segundas chances de Deus de recomeçar. A Bíblia diz, eu não me lembro aonde está esse versículo agora, que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. E a gente precisa crer no que diz a palavra do nosso Deus e recomeçar. Eu tenho pregado e eu tenho repetido essa frase para tanta gente, que às vezes nós temos um Jesus segundo a religião. O que a religião muitas vezes faz? Coloca medo e culpa nas pessoas. A pessoa fica naquela sensação de medo. Medo. Às vezes a gente usa o Apocalipse, a gente usa a palavra para gerar, não temor, mas gerar medo nas pessoas. E as pessoas, medo. E esse medo, Satanás aproveita dele e escraviza vidas. Mas eu venho a te apresentar a graça de Deus, favor e merecido de Deus, a graça que nos restaura, a graça que nos purifica, a graça de Deus. Somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, segundo Efésios 2, 8 e 9, é a graça de Deus. Às vezes a gente usa isso, sabe, irmãos, porque morrer, todos nós vamos morrer. O problema não é a morte, o problema é depois da morte. E um homem na hora da morte, lá na cruz do Calvário, porque eu aprendi uma coisa muito simples, mas muito profunda do perdão. Fácil falar sobre perdão, difícil é viver o perdão, é perdoar alguém. Eu fico imaginando aquele ladrão na cruz. Ele poderia ter sido um pedófilo, um assassino, ele poderia ter cometido, a gente não sabe. Mas ele confessou Jesus lá na cruz, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus disse, ele disse: lembra de mim quando estiveres no teu paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Ei, você está aqui. Fala para Jesus: Jesus, eu estou aqui, eu confesso o meu pecado, eu arrependo do meu pecado, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é quem me redime. É através do sangue de Jesus, é através da tua morte lá no Calvário que eu tenho vida, é através da tua morte que eu me constituo igreja do Deus vivo, é através da tua morte, é através da minha fé que eu não sou mais criatura de Deus, eu sou filho de Deus, e o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo, porque a minha vida está na mão de Jesus. Eu sou salvo porque minha vida está na mão de Jesus. Estou sendo salvo porque eu estou andando com Jesus, e serei salvo porque no dia do arrebatamento ou no dia da minha morte eu estarei com Cristo lá no paraíso. Meu irmão, diga basta a voz do diabo. Que muito crente na dúvida se ele é ou não, se Jesus voltar hoje, se ele sobe ou não, e se ele partir dessa para melhor, se ele sobe para cima ou ele desce para baixo. Meu irmão, mas eu quero te dizer do poder do sacrifício de Jesus, o poder de Cristo Jesus para a salvação de almas. Tem gente que está carregando peso que não é para ele carregar. Igual a história de um homem que lá ia numa estrada carregando um saco pesado de cebola nas costas. E ele lá ia levando aquele saco, e passa alguém numa caminhonete, dá ele carona, ele sobe para a caminhonete, na carroceria, e o motorista olhando o retrovisor, ele em cima da caminhonete.
carregando peso nas costas. E o camarada para e diz: por que você carrega o peso, sendo que você está aqui? Ele disse: eu já te dei carona, não precisa. Ele diz: eu nem percebi. Eu tenho lidado com muita gente que não prega o evangelho, que não é frutífero, que não vive a igreja, que não tem convicção de quem é Jesus, não tem convicção do quem ela é em Deus, não tem convicção que ela é templo do Espírito, que o Espírito habita dentro dela, e que ela tem um chamado de Deus, e que ela é escolhida de Deus, e que ela é tão importante no reino, na obra de Deus. E ela diz: mas eu sou fraco, eu sou pecador, mas o poder de Deus se aperfeiçoa através das nossas fraquezas, porque quando sou fraco é que eu estou forte, é na minha fraqueza que eu reconheço tudo que é em mim. Se algum dom vem do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação, é dom de Deus, é presente de Deus. Creia na cruz de Cristo, creia no Evangelho. Para de carregar esse peso. Jesus já cravou na cruz do Calvário. Eu não estou apresentando o Evangelho fácil, mas eu estou apresentando Jesus vivo, Filho de Deus. Eu não estou te apresentando a culpa que às vezes a religião coloca no homem, quer dominar a mente do homem através do medo. Eu estou te trazendo Jesus. Rasgou o véu, deu livre acesso, abriu a porta está aberta, fez eu e você sacerdotes, escolhidos, eleitos pela graça do Senhor. Há poder do Deus sobre a igreja do Deus vivo. A igreja é a representação de Deus nessa terra. A igreja é eleita de Deus nessa terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Há poder de Deus através da igreja dessa terra, ei, sobre a minha e a tua vida, ao DNA de Cristo. Creia nisso, irmãos. Volta. Deixa Deus te usar. Prega o Evangelho, viva Jesus. Não seja um evangélico xiita, chato, ou não seja o evangélico chato. Seja um evangelho transformado, que reconhece a cruz de Cristo, que diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, capaz de perdoar os nossos pecados e qualquer injustiça. Se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, serás salvo. Pastor, mas aí o povo vai viver na corda bamba. Não, se você amar Jesus, envolver com Ele, meu irmão, o mundo, o poder, o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida, meu irmão. Mas se você ficar se culpando e se isolando longe, você vai ficar chorando, triste, porque a tristeza, segundo o mundo, gera morte, meu irmão. E você vai se distanciando, e há uma voz de Deus dizendo: vem para perto, há perdão, há cura, há milagre. Se envolva, vem.
vem, eu vou usar você para trazer os cativos, os oprimidos. É a hora dos filhos de Deus se manifestar nessa terra, a hora de Deus nessa terra, é a hora da igreja nessa terra. Jesus está levantando a igreja para um grande avivamento na terra, e Jesus está dizendo: vem para perto, para de se culpar, lança sobre ele o teu pecado. É simples, mas o evangelho de Cristo é muito simples. É muito simples. Nós vamos participar da ceia, nós vamos orar. Eu era menino, eu ouvi uma história. Diz que um moço falou com o pastor: pastor, eu pequei. E o pastor falou: pecou, irmão, pede perdão a Deus. Ele falou: pastor, mas eu já pedi, a culpa não sai. Eu era menino, eu ouvi essa história. Então já deve ter uns 50 anos. E aí o irmão falou: pede a Deus para te mostrar. Porque aprenda comigo aqui, irmãos, talvez você não entenda isso. Tem coisas que a gente pede perdão para Deus, e tem pecados que você precisa procurar um sacerdote, não para que o sacerdote te libere, mas para que você não carregue a culpa ou a acusação do diabo. E de repente a palavra daquele sacerdote, não é? Ele começa a ter responsabilidade segundo os seus atos, se ele não estiver dentro da palavra. Então, quando você procura um sacerdote, você vai ter um direcionamento, um acolhimento, uma cura de Deus. E tem muita gente que está carregando culpa porque nunca sentou com o sacerdote, porque entende que o sacerdote é um acusador, é um apontador de dedo. E aquele irmão foi até o sacerdote, e o sacerdote falou: vamos orar, tem alguma coisa? E ele falou: pastor, tem uma corda. O pastor: é uma corda? É, pastor, eu roubei uma corda. Ô irmão, vamos orar, e você vai lá devolver essa corda. E o irmão recebeu a oração, e ele foi lá devolver a corda. E ele voltou todo quebrado, apanhou para valer. Ele falou: pastor, eu devolvi a corda. Ele falou: mas cara, você devolveu a corda e o cara te bateu esse tanto. Mas por que ele te bateu? Esse cara é um monstro, é ignorante demais. Ele disse: pastor, eu esqueci de falar que na ponta da corda tinha uma vaca. Se você confessar e deixar, Ele te perdoa. Não tenha medo de Deus. Às vezes nós confessamos, mas sabe, essa área não. O camarada procurou, falou de uma corda, mas não falou daquilo que era o valor maior. A gente pode orar? Pode. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Hoje pela manhã eu ouvi uma história linda, que Deus está nos chamando para morrer para o mundo, para entregar. E diz que um irmão, ele estava indo para a vigília, longe, ele ia a pé para a vigília, madrugada, meia-noite. E quando ele veio, ele estava entrando na cidade, ele morava na roça. Tinha 2 jovens que parou para ele em frente ao cemitério e diz assim: você sabe onde que é o forró? Ele diz: quando eu estava vivo eu sabia, e agora que eu morri eu não sei mais. Eu só sei aonde está a igreja. Quem aqui está disposto a morrer para o mundo e renascer para Deus? Hoje Deus te chama. Coloca a mão no teu coração. Fala para Ele, fala. A palavra diz: vinde a rezoemos, vamos conversar, raciocina, fala. Ainda que o vosso pecado seja marrom como a escarlate,
ou vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã mais branca. Fecha os teus olhos, fecha. Fala: Jesus, perdoa o meu pecado. Quem sabe agora tão baixinho para ninguém ouvir, você pode até dar nome ao teu pecado.